Uma família abalada com uma notícia devastadora. Um pai declarado com morte súbita. Mas o que parecia ser impossível aconteceu e ele retorna à vida no corpo físico. E vai contar essa história pra gente. A partir de agora, você está no Vida e Doutrina. Sejam bem-vindos a mais um Vida e Doutrina aqui na FEB TV. Uma grande satisfação recebê-los para conversar hoje sobre dois temas interessantes. Experiência de quase morte e também vamos entrar no tema da desencarnação. Aqui conosco, Luciano Barroso, que é radialista, jornalista. Uma satisfação recebê-lo aqui, viu, Luciano? Prazer é nosso. Vamos conversar um pouquinho. Que bom. Também Carlos Campetti, que é diretor da Federação Espírita Brasileira e responsável pela área de estudos do Espiritismo da FEB, né, Carlos? Isso. Uma satisfação, Carlos. Nós que agradecemos sua presença. Bom, e antes de entrarmos aqui na história com o Luciano, vamos ao depoimento do filho dele que acompanhou de perto o caso. Ele teve a tal da morte súbita, né? Que foi uma parada cardíaca repentina no consultório, dentro do consultório do médico, aguardando para ser atendido. E ele simplesmente até brincou com a recepcionista, sentou na cadeira e já caiu morto. E eu cheguei no hospital, aquela confusão, aquela bagunça, e ele gritava, sabe? Gritava alto. E pedia pra gente salvar ele e me chamava, sabe? Aí eu consegui entrar, conversei com a segurança, arrumei uma confusão lá na porta. Quando eu entrei, a única coisa que ele falou pra mim, assim, que ele nem lembra hoje, foi, ele segurou minha mãe e falou bem assim: cuida da sua mãe e do seu irmão que eu tô indo. E aí ele voltou, né? Aí tinha que aterrorizar ele ainda, mais um bom tempo. Às vezes a gente senta para conversar, assim, ainda mais quando sai só nós dois. Aí ele falava que ele sentiu muito calor e escutava uma voz chamando ele. Que então a gente ficou sabendo que poderia ser o desfibrilador, né, que ele ficou, como a voltagem foi muito alta para ressuscitar ele ficou com um pão de forma queimado assim, na altura do peito, assim, né. E a enfermeira chamou muito ele, tentando trazer de volta, tentando ressuscitar ele. E ele falou que ele sentia muito calor, mas que ao mesmo tempo tinha hora que ele sentia muita dor e aí sanava, e aí ele sentia paz. E aí a única coisa que ele me falou foi que ele sentiu alguém vir perguntar para ele, falou assim: você quer voltar? Aí ele falou, eu quero, não posso ir agora. Bom, Luciano, vimos o relato do seu filho. Vamos entender melhor essa história, como aconteceu. Você foi no hospital por qual motivo? O médico da empresa que eu trabalho já tinha me orientado a procurar um especialista para dar uma olhada, porque eu já estava cheio, ainda estou, naquela época, bem gordinho. Eu nunca tinha ido a um cardiologista em lugar nenhum. Basicamente, eu sempre tive uma estrutura física muito boa, então mal conheci o hospital, a não ser para visitar. E eu falei, não vou mexer com isso não, e tudo, mas ele insistiu. E aí, depois de viajar, depois de fazer um monte de coisa, aí tem toda uma história, todo um contexto. Antes eu fui lá no dia 4 de julho. Cheguei lá, entreguei o documento, falei, eu vou. Isso foi 2012, né? 2012. Certo. Entreguei o documento, como meu filho falou, ainda brinquei com a mocinha, porque eu olhei no relógio e falei, caramba, até que enfim um lugar onde vocês são pontuais. Aí entreguei o coisa, sentei, já... Era uma consulta de rotina ou era emergência? Rotina. De rotina. Rotina. Tranquilo. O que aconteceu antes é que me chamou muita atenção, porque eu estava extremamente deprimido na época, chateado com um monte de coisa, e assim, às vezes você pensa que pode fazer muita coisa e não pode. Aliás, uma coisa que eu aprendi lá foi o seguinte: posso te ajudar? Você que vai me dizer se quer ou não ajuda e que maneira que você quer que eu te ajude. Mas eu não enxergava dessa forma. Então, eu me preocupava com A, B, C da minha família, de tudo. Falava igual meu filho falou ali, cuida, porque eu sempre achei que eu era o único cuidador, o que não é verdade. Sobrecarregado. Você foi sobrecarregado.
E aí eu até vi a comunhão espírita no dia... Eu tive um sonho, na sexta para o sábado, eu até falei isso para minha mulher. Antes dessa consulta? Você teve esse- Antes dessa consulta. Eu sonhei que eu tinha morrido. E foi o que o meu filho falou. E uma voz me perguntava, você quer voltar? Na primeira vez eu falei, não. Tô afim não. E acordei. Na sexta para o sábado eu sonhei de novo. Aí a voz me perguntava, você quer voltar? E eu me lembro que eu estava caído. Eu falei, tá, eu vou voltar, eu quero voltar. Foi quando eu acordei de novo e falei com a minha mulher, falei, eu vou morrer. E ela falou, não, você é muito engraçadinho. Eu falei, isso também, mas eu vou. Passou o sábado, domingo, na quarta-feira eu me lembro, tinha um jogo do Corinthians contra um time argentino, pelo Libertadores, acho que era o Boca. Decisão. Eu nunca bebi, mas eu estava tão deprimido que eu comprei 2 cervejinhas, 3. Eu vivo muito pelo 3, eu gosto muito do número 3. Comprei 3 cervejas e botei na geladeira. Só que eu não estava muito feliz. Quando foi na dia 3, terça-feira, eu saí conversando com um amigo, o amigo falou assim, ó, por que você não vai fazer uma oração? E me indicou um lugar na L2. Quando eu saí, eu passei em frente à comunhão espírita. E eu já tinha frequentado a comunhão poucas vezes. Eu entrei. Eu falei, que barato, vou aqui, vou rezar um pouquinho. Entrei, logo quando eu na entrada, eu me senti um pouco meio tonto. Mas eu achei, essa é a atmosfera do lugar e tal, entrei e rezei. Eu estava até falando aqui com o senhor Carlos, que eu ouvi uma palestra linda, mas eu não me lembro uma frase inteira. Eu só sei que no meio da palestra, ó, vai dar tudo certo, beleza. Quando eu saí, eu passei mal de novo. Eu fiquei meio tonto de novo. Mas novamente achei que era, mas eu já estava mais tranquilo, mais aliviado, ainda bem. Então você foi tendo esses sinais dias antes dessa consulta, né? E no dia da consulta, o que aconteceu lá no hospital? Que seu filho relata que você teve esse mal súbito, Eu simplesmente morri. Essa é a verdade. Foi diagnosticado com morte súbita na hora. Morte súbita. Sem batimento cardíaco, Nada. sem nenhum sinal vital. No relatório médico consta que durante 5 minutos e 40 segundos eles ficaram me dando choque. Aquela história do pão de queijo. Sim. E eles falaram que levaram mais uns 2 a 3 minutos até achar ou pegar o aparelho e tal. Eu fiquei em torno de uns 8 minutos para lá. Carlos Campetti, o corpo já não tem sinal vital, né? Os médicos já não está batendo coração, ele não está tendo nenhuma reação. Qual a explicação, na visão do espiritismo, de o corpo parar de funcionar, mas o espírito ainda está ligado? Como funciona isso? Olha, pode ser algum problema mesmo físico, não é? Porque a questão da desencarnação, ela ocorre assim, quando o corpo não tem mais condição, ele praticamente expulsa o espírito, quer dizer, o espírito se desprende do corpo que não tem condições mais de retê-lo. Por alguma razão, pode ter havido isso, não é? E o espírito simplesmente se desligou naquele momento, não completamente do corpo, ele se afastou do corpo. Afastou. Então nessa situação não há um afastamento completo. O espírito se afasta do corpo e dá essa impressão efetivamente, é como estar no estado de letargia. Como se estivesse morto, não há sinal vital, não há nada, não é? Sim. E a aparelhagem indica isso, não é? E não há como mentir, não é simplesmente alguém que está achando, os equipamentos estão indicando que não há sinais vitais. Mas, do ponto de vista espiritual, o Espiritismo nos explica que não houve o desligamento ainda. Porque se tivesse acontecido, não retornaria mais o espírito para o corpo. E essa ligação, ela fica como, para a gente tentar entender? Essa ligação é um canal... É o quê? Um perispírito? Como funciona? É porque nós temos o corpo físico, não é? E o espírito, além do corpo físico, tem o corpo espiritual, que Paulo chama de corpo espiritual numa das suas epístolas, não é? Sim. Que em espiritismo a gente chama de perispírito. E quando a ligação do espírito com o corpo acontece por intermédio desse perispírito. Ele é o elemento de ligação. Os espíritos dizem é o laço de ligação que acontece entre o corpo e o espírito. Então, nesse momento do afastamento, o perispírito continua ligado. Como é que ele se liga? Ele se liga pelo processo da encarnação, quando há concepção. Então, o perispírito vai se ligando ao novo corpo em formação, molécula a molécula. Conforme vai se dividindo, vai se ligando. Uhum. As células vão se multiplicando e todas elas ligadas ao perispírito, fazendo a conexão do espírito com o corpo. No processo da desencarnação tem que haver a coisa inversa.
Isso toma tempo. Não vai acontecer de um momento para outro, exato. Entendi. Por isso que exato, a gente ouvindo um relato dele, a gente sente isso. Agora, houve o início de um processo de desencarnação. Quando não apresenta mais sinais vitais, se ele não tem o atendimento que ele teve, então acontece, a desencarnação ela vai acontecer normalmente numa média de 72 horas, o espírito está completamente desligado do corpo. Entendi. Luciano, e como é que foi esse momento lá? Você levou os choques e voltou? Não, aí... Melhor, vamos reformular a pergunta. Durante esse momento, você lembra de alguma coisa? Esse momento que você ficou desligado? Lembro, algumas coisas. Do que você lembra? Bom, no primeiro instante eu apaguei, eu não me lembro de nada, não vi nada. Eu me lembro quando eu voltei a primeira vez. Aí foi que o meu filho disse que eu estava pegando fogo, sentia meu corpo quente e eu estava no chão. Foi o que aconteceu a primeira vez quando ele falou da paz. Eu simplesmente fui para um lugar que eu não tenho como explicar. Não tinha dor, não tinha nada. Eu cheguei a sentir cheiro de rosa. Estava como se estivesse flutuando. E eu ouvia uma pessoa assim, respiração ofegante. Falei, nossa, isso aí está mal. Mas era a sua respiração? Era. Eu só fui descobrir depois. Aí é como se eu tivesse encaixado de novo. Eu queria muito que o senhor me ajude agora, porque eu tenho sofrido pensar como é que isso funciona. Aí eu encaixei de novo, aí era dor para tudo quanto é lado. Eu sentia dor no corpo, mas era eu pegando fogo. Aí eu sumi de novo, não sei para onde eu ia. E eu ouvi de novo ofegante, foi quando eu falei, meu Deus, podia alguém ajudar esse cara, o coitado. Eu até escrevi isso encerrando um blog que eu tinha. Aí eu baixei de novo, quer dizer, eu senti dor de novo. Na terceira vez, aí é que... quando aconteceu de novo de eu estar nesse lugar mais suave, eu ouvi uma voz que não era as vozes que eu estava ouvindo normalmente, porque em todo esse momento eu só tive uma visão, porque muita gente fala que vê coisa, eu não vi, eu só ouvi. E eu olhei assim, vi um braço batendo em algum lugar, eu falei, mas esse braço é meu. Nessa terceira vez, aí é que veio, eu tenho isso no meu celular, em tudo quanto é lugar hoje em dia, estava escrito, a pessoa me perguntou bem suave, você acredita em mim? Eu falei, eu acredito. Ele falou, vai dar tudo certo. Bom, e pelo jeito deu tudo certo. Vou te pedir licença agora, Luciano, Carlos. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para saber um pouco mais da história do Luciano aqui no Vida e Doutrina. Estamos de volta, hoje conversando sobre experiência de quase morte e desencarnação aqui no Vida e Doutrina. Conosco Luciano Barroso, que é jornalista, radialista, e Carlos Campetti, diretor da Federação Espírita Brasileira e também responsável pela área de estudo do Espiritismo da FEB. Vamos a mais um depoimento do filho do Luciano. Não, meu pai, ele não mudou a essência dele, não mudou o que ele é, entendeu? Mas ele parou, às vezes, de se preocupar com coisas fúteis, sabe? Com o mínimo, porque ele chegou no máximo. Ele viu que se ele ficasse aqui, não ia além. Vai para onde? Daqui a gente vai para onde? Então, hoje ele se preocupa mais em assim, trabalhar, ter as coisas dele, óbvio, como todo mundo. Mas sem aquele estresse, sem aquela confusão, sabe? Sem aquela briga do cotidiano e tudo mais. Hoje ele tem a vida dele, ele faz as coisas dele, sabe? Ele sai, ele brinca, sabe? Não tem aquela preocupação que ele tinha antes de... Igual, nossa, eu tenho que ficar rico, eu tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que ter tudo. Não, hoje a gente sabe que a gente precisa de X para viver. Não precisa ter tudo. Bom, Luciano, mais um depoimento do filhão, né? E você comentou no bloco passado com a gente sobre que você ouviu uma voz que perguntou para você, você acredita em mim? Você sabe quem foi essa pessoa? Quem foi esse espírito? Eu faço ideia, mas eu acho que o senhor Carlos pode me ajudar muito mais. Eu só gostaria de expressar aqui o amor que eu tenho pelos meus filhos. Sim, porque além do Felipe, eu tenho o Rafael, tenho a Aline, tenho o Eduardo. Então, o amor que eu tenho pelos meus filhos.
Eu sou apaixonado por eles. E o Felipe, para mim, ele parece um trator. Ele falou ali no lance do hospital, né, no primeiro depoimento dele, mas na verdade ele saiu arrastando uns 2, 3 seguranças no braço. Então, ele não falou isso e eu não vou falar. Ele fez parte do processo de volta, né? Porque ele também foi, ele ajudou bastante. Fez, ele é fantástico. Olha, a voz que eu ouvi, eu não me atrevo a dizer de quem era. Não tenho eu tenho uma noção de quem seja. Eu acredito nisso, mas aí é minha crença, é o que eu tenho como cultura, formação. O senhor pode me ajudar muito mais. Só posso garantir uma coisa ao senhor, não era de ninguém que estava naquela sala, então me ajude. Carlos, fora essa questão da voz também, tem o que o Luciano comentou, quando ele sentiu uma dor muito grande quando voltou. Por que isso? Seria uma readaptação do espírito de novo no corpo? O que seria isso? Vamos começar por aí, depois vamos à voz, não é? Sim. O corpo é o veículo da dor. A dor é um fenômeno de resposta do cérebro a alguma ação que está prejudicando a organização física. E o espírito sente essa repercussão pela transmissão do cérebro, não é? Dos nervos que a gente tem, mas no momento em que o espírito se desliga do corpo, então ele não sente, não recebe essa repercussão, não chega até ele. Por isso, a sensação às vezes de paz, de tranquilidade, quando está desligado do corpo. Ao retornar, e houve pela descrição vários momentos que ele retornava e saía de novo, então ao retornar, então ele estava recebendo as informações através do perispírito do corpo que estava sofrendo. A dor e aquela coisa toda, inclusive do próprio aparelho na tentativa do choque, né? de trazê-lo do choque, não é? Então é um fenômeno natural, a medicina explica essa questão do organismo físico ser um instrumento, não é, para o sentimento da dor, e a questão de que o espírito não está sujeito a isso. Aqui fica patenteado na situação. Exatamente. O espírito não está sujeito à dor física, não é? Porque uma vez desligado ele não tem o físico. Agora, consideremos sempre isso, ele não estava completamente desligado e já teve essa sensação de tranquilidade. Imagine quando o desligamento completo, a sensação que a gente não tem de leveza, de desprendimento, não é? E a descrição da flutuação que normalmente acontece nessa situação. A gente tem a impressão que flutua, que a gente está leve, não é? Porque o corpo é efetivamente, na comparação com aquelas roupas de mergulho muito antigas, chamada escafandro, Sim. em que o tubo de oxigênio metal, né? ia lá em cima, né, no navio, e ficava mandando oxigênio de lá, o corpo é mais ou menos como um escafandro, né, para o espírito, para a submersão nessa realidade material na qual nós estamos. Então, desprender-se disso é realmente uma sensação de leveza, de desprendimento, de tranquilidade, não é? Ele mesmo pode dizer do que sentiu, não é, Luciano? E com relação a essa voz, Luciano? A voz. A voz, que poderia ser? A voz é muito difícil, não é? Porque a experiência é muito pessoal, como ele está colocando. A gente sabe exatamente. A gente pode cogitar sobre algumas possibilidades. Nós nunca estamos sós. Nós sempre temos assistência espiritual. E então na Igreja Católica é chamado de anjo da guarda. Sim. E que todo mundo conhece a linguagem, não é? Por isso a gente utiliza. No Espiritismo é um mentor espiritual, é aquele espírito que nos tutela, nos acompanha durante a encarnação e que nos momentos graves da vida ele sempre está presente. E ele é normalmente um espírito mais elevado do que nós. Então a gente tem a sensação de estar na presença de um ser superior. Entendi. No momento em que a gente tem contato com ele. Que provavelmente foi a sensação que o Luciano teve, não é? Exato. E muita gente, às vezes, chega a perceber dentro da nossa realidade, de conhecimentos anteriores que a gente tem e tal, inclusive atávico de influência da religião, e que poderia ser um santo, que poderia ser Jesus. Algumas vezes, se a gente percebe uma presença feminina, pode pensar que é Maria. Não necessariamente seria, mas seguramente é um ser superior que nos está amparando naquele momento. Eu só gostaria de dizer que a sensação que eu tinha era de um ser muito grande, mas enorme. E a voz, eu trabalho com a voz há 40 anos, eu faço locução desde 1979, eu estou há 43 anos na emissora que eu trabalho. Então, voz para mim eu vou ouvindo, mas que voz suave. Trouxe paz, tranquilidade? Nossa, mas não era aquela voz, não. Suave, gostosa, aquela coisa assim espetacular. De confiança, não é? Você acredita?
Com Eu certeza. acredito. Com certeza. E aí, Nós não estamos sós. quando eu vi aquele, então vai dar tudo certo, falei, então tá. Então vai dar, né? E acho que E deu deu, certo, né? Você voltou. E como é que foi esse momento da volta em si, que você olhou, peraí, você viu que você estava ali no hospital, como é que foi? Eu fui, quando dessa terceira vez, dessa última vez, né, eu fui entrando num lugar que eu custei a identificar onde é que eu estava. Porque até então, como eu te disse, eu sentia que tinha alguém passando mal. Aí foi que eu fui entrando assim, falei, nossa, aí eu vi um castelo de plástico, era UTI, eu já estava chegando na UTI. Foi aí que a ficha caiu. Eu falei, caramba, aí falei até um palavrão, né? Falei, puxa vida, foi comigo. Aí que eu percebi que tudo aquilo era comigo. Até então, eu estava indo e voltando, sem enrolar nada. Os médicos chegaram a falar assim, ó, foi o coração, foi cabeça, O médico, foi cérebro, foi... Não, ou não. Eu acredito que eu tenha torrado a paciência do médico tanta que teve uma hora que eu, no auge da minha autoridade, né, virei e falei, vai me dizer agora o que houve. Eu me lembro que eu agi de forma ríspida, falei, o que aconteceu? Ele olhou para mim, você morreu, tá? Você morreu. E nós te ressuscitamos. Eu falei, então tá. Tá bom, né? Tá bom, desculpa, né? Você viu a fragilidade. Imagina um médico para dar uma resposta como essa, o tanto que ele já tinha sofrido na minha mão. De arrogância, prepotência, dizendo a ele que bobeira, né, cara? Carlos, Depois que a gente retorna de uma situação dessa, a gente vê muita coisa, não é? Pois é, e a fragilidade principalmente. Me tira uma dúvida, Carlos, a questão do desdobramento durante o sono, ele é uma sensação próxima ao que ele teve também ou são coisas diferentes? Depende, porque aqui foi uma situação súbita, não é? Súbita, ele não estava preparado. E né? durante o sono, o desprendimento ele é mais progressivo, ele acontece de uma maneira espontânea, natural, e a gente não tem essa sensação tão, não é, de algo assim iminente, não é? O comum é você se desprender, a pessoa pode não ter consciência disso, a maior parte das pessoas não tem consciência disso, ela se desprende, vai ao encontro de familiares ou dos seus interesses, daquilo que lhe chama mais atenção, e depois retorna, e aí tem às vezes a lembrança de algum sonho, às vezes de uma vaga lembrança de um encontro, não sabe bem com quem foi e tal, não é? Retorna, como é o normal da vida da gente. Não é a mesma coisa, é diferente. Não é? Apesar de aqui também haver sido um desprendimento, mas o do sono é muito mais suave. Todo gradativo, Todo né? gradativo. Uma preparação bem diferente. Com certeza. Luciano, como é que foi o primeiro contato com a família? Quando você conversou com o médico, é a primeira vez que você viu a família, depois desse baque? Foi aí que eu percebi, não só com relação à família, mas ao ser humano de um modo geral, do amor que se deve ter. Quando eu vi meus filhos, alguns amigos chegando, nossa, aquilo ali eu fiquei olhando assim. Primeiro eu fiquei meio bobão, tentando entender certa coisa. Meus irmãos, eu vi meu irmão desesperado, chorando, e eu perdi noção do tempo, né, por causa dos remédios. Mas quando eu fui já começando a voltar, e eu tentando entender o que tinha acontecido, aí é que... Mas me veio uma saudade dos dos meus filhos, de tudo. Eu não entendi porquê, eles estavam ali, mas um desespero, como se eu tivesse passado um tempo longe deles. Interessante. A sensação foi de um tempo muito maior do que você realmente passou. Uma coisa que hoje eu pratico muito, quem você gosta, goste. Goste, para valer. Faça, sem restrições. Se você não gosta, não tente mudar nada, não, porque você não sabe, eu creio, Carlos pode me ajudar nessa, você não está aqui para tentar mudar os outros porque você quer. Não, deixa ele seguir a vida dele. Se você puder ajudar, é uma coisa. Agora deixa seguir, vai você pelo seu caminho, vai livre. Deixemos o livre-arbítrio das pessoas. Claro, deixa exercer. A única coisa que eu sei é o seguinte, eu continuo apaixonado pela minha família e pelos meus amigos. Que bom. Maravilha. Carlos, na literatura espírita, tem algum caso semelhante, assim, de experiência quase morte? A gente tem situações descritas pelos espíritos, como André Luiz, não é? De desencarnação mesmo. Tem um livro que é Obreiros da Vida Eterna. Ele tem o relato a programação é relatar 5 casos de desencarnação. E de diferentes tipos de pessoas. Inclusive tem um espírita lá no meio, não é?
E mais uma delas, ela não acontece, porque há uma interferência de um rapaz, um garotinho inclusive, está reencarnado, e ele pede para que a avó não venha a desencarnar, venha morrer. Ele é protestante, então ele pede para ela não morrer. E há razões que são explicadas no livro do porquê que ele é atendido, porque é um espírito que vem com uma tarefa, aquela coisa toda, no protestantismo, e ele é atendido. Então, ali há o relato de 4 casos de desencarnação. E isso é muito interessante. Um outro caso de desencarnação que a gente recomenda a leitura também, que é de Voltei, em que Frederico Figner descreve a própria desencarnação. Há outros, muitos outros casos, não é? Mas nós estamos citando esses 2 livros, porque também a gente cita um monte e depois as pessoas não se lembram. Ó. Então ficam os 2, quais são? Então, Voltei, que é Irmão Jacó, não é? Sim. A psicografia de Chico Xavier, e também na psicografia de Chico Xavier, de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Perfeito. Luciano, Carlos, vamos a mais um intervalo aqui no Vida e Doutrina e voltamos daqui a pouco. Voltamos aqui no Vida e Doutrina com o nosso bate-papo sobre experiência de quase morte e desencarnação. Aqui conosco o Luciano Barroso e o Carlos Campetti. Luciano, vamos aproveitar um pouco mais a sua história. Ainda no hospital lá, teve mais alguma surpresa? Teve mais alguma situação que você gostaria de relatar para a gente? Eu não diria uma surpresa, mas algo que me chamou muita atenção é que quando eu já estava na UTI, já, segundo eles, estabilizado, meu filho é que disse que eu estava parecendo Robocop em manutenção, porque eu estava cheio de fios, tudo, aqueles aparelhos. Aí eu perguntei o nome do médico. Falei, cara, quem me atendeu primeiro? Quem foi que me socorreu tal? Aí um outro virou e falou, olha, o médico que salvou sua vida com o atrás do aparelho, que fez todo o procedimento, foi o Dr. Walter Emanuel. Aí eu só sorri, virei para o lado e chorei. Carlos, vamos explicar quem é Emmanuel, né, também, para as pessoas por favor. entenderem por quê, né, que ele teve esse... Ele provavelmente foi por causa que é o mentor espiritual de Chico Xavier, que acompanhou toda a sua vida, foi Emmanuel, correto? Você já tinha informação sobre Emmanuel lá? Pouca informação. Um amigo me deu uma vez um livro, eu li alguma coisa, mas assim, eu nunca fui muito ligado à doutrina. Então, interessante. Mas na hora você ligou o nome a porque um amigo me disse uma vez, falou assim, Luciano, lei é muito importante, tem alguma coisa a ver com você. Sabe aquela história do... Aí eu me lembrei disso. Conhecer Emmanuel. Emmanuel nos auxilia muito a compreender esse aspecto da nossa evolução, não é? Do porquê da nossa vida aqui, e ajuda muito a gente a compreender esse propósito mais elevado da nossa existência, né? Da nossa encarnação aqui. Então, lógico, é uma coincidência o médico ter esse nome, não é? Mas não deixa de ser uma oportunidade. O senhor disse que é coincidência, eu acredito. Com certeza, sempre. Eu fico com a sua coincidência, mas que coincidência. Que coincidência, né? Puxa vida. Qual foi a grande lição de ter passado por isso? Eu tive várias lições. Respeito a toda forma de vida, ter mais calma. Meu filho mesmo falou que eu corria muito, que eu queria ter isso, aquilo, aquilo outro. Olha, Carlos, eu vim de comunidade, como se diz no Rio de Janeiro, eu vim de uma área muito pobre. E quando eu comecei a trabalhar, eu cheguei a ficar 15 anos sem férias e fui trabalhando em rádio, fui fazendo meus cursos, porque eu jurei a mim mesmo que meus filhos não passariam pelo que eu passei. E eu acabei entrando nesse curso, eu trabalhei, cheguei a ter 5, 6 empregos. Eu quase não dormia, era uma loucura. Depois que aconteceu isso, eu vi que não precisava de tudo isso. Eu estava perdendo a essência da vida, que é conversar com os meus filhos, como hoje eu faço, brincar com eles, de vez em quando dar uns puxãozinhos de orelha, né? Com os meus amigos, ter tempo para... Recentemente, agora, um amigo me chamou, nós fomos sair, eu sempre quis fazer, nunca tinha feito, fiz uma trilha, fui para o meio do mato, que coisa mais gostosa, fazenda, então... E isso me aproximou muito. Outra coisa que eu acho que mudou na minha vida, às vezes quando alguém me agredia
com palavras ou falseava. Eu detesto o mentiroso. Aquilo me irritava a ponto de eu tomar uma atitude de força. Hoje, Mais pacífico. segue seu caminho, porque não sou eu que vou te cobrar. Amanhã depois você acha que você precisa. Então, eu creio que isso mudou um pouco. Mudou um pouco? Não, mudou bastante a minha vida. Carlos, como a doutrina espírita ajuda as pessoas nesse momento? De assim, olha, eu estou na dúvida, eu preciso esclarecer. No caso dele mesmo, que passou por uma situação dessa experiência. Como a doutrina pode auxiliar? Ajuda muito, porque o Espiritismo não tem para nós a vida, depois desta vida, como algo assim indefinido. O Espiritismo nos explica de maneira muito objetiva o que é a sequência, o que acontece depois que a gente deixa o corpo físico. E nós temos o depoimento daqueles que retornaram, não é? E que trouxeram as suas experiências para nós, sua chegada lá, da recepção, pelos familiares, pelos amigos, da continuidade da vida, da ida para hospitais, por exemplo, de estar em comunidades, onde há cidades, onde há casas, onde há hospitais, onde há escolas, onde há igrejas, e tudo na sequência normal, não é? A gente diz assim, mas então lá é uma cópia daqui? Não, não. Aqui é uma cópia imperfeita de lá. Sim. E a gente vai aprendendo. O Espiritismo vai nos explicando isso tudo e vai nos dando essa visão da vida futura que Allan Kardec coloca no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo como sendo o eixo central do ensinamento de Jesus. Que se a gente não entende que Jesus está falando o que é a vida futura, a gente não consegue entender as parábolas e os ensinamentos dele. Fica tudo muito nebuloso, fica na base da crença, da teoria, da opinião pessoal. E quando você entende, não é, que Jesus veio para nos anunciar essa vida futura, que é a realidade espiritual, e que ela é concreta, então a nossa vida aqui muda também. Que a gente passa a viver como o Luciano estava dizendo. Lógico que a gente vai continuar trabalhando, o filho dele também comentou, trabalhando, lutando, não é, para manter a nossa família, para a gente ter uma dignidade na vida, mas aquilo não é mais a única coisa. Nós temos outros objetivos, a convivência é fundamental, não é, estar bem com as outras pessoas, aceitar o outro como é, não é, deixar a pessoa que é agressiva com a agressividade dela, a gente não precisa devolver aquilo. Então o Espiritismo nos ajuda a refletir sobre tudo isso. Porque quando você considera que a vida continua, tudo tem repercussão. É verdade. E está lá no Evangelho de Jesus. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Então isso tudo fica mais concreto para a gente. A gente vai entender melhor todos esses aspectos que a gente encontra no Evangelho de Jesus quando a gente considera essa realidade espiritual que nos aguarda. Mas que a gente tem que viver com ela agora, não é? O senhor falou reconciliação, reconcilie com o seu inimigo. Eu tenho uma pessoa que há um tempo atrás foi extremamente delicada comigo. E nós nos afastamos. Esses dias, essa pessoa chegou lá na emissora e olhou para mim e falou assim, sabe aquele sorriso dizendo, pô, olhou o lamento que eu fiz? Olhou, e mas eu tinha tanta raiva do que ele fez. Ele olhou para mim e falou assim, com medo, tudo bem? Eu levantei e dei um abraço nele. Olha, tá vendo? Aí falei com ele, ó, né? eu falei, já estamos velhos demais para mexer com isso. Ele deu um sorriso tão bonito que eu ganhei, mas ganhei muito mais. É do isso que a gente precisa entender. O retorno, não é? Essa gratidão da pessoa para a gente estar aceitando, não é? Porque todo mundo se arrepende do mal que faz, mais cedo ou mais tarde, não é? Verdade. E Luciano, tem mais um recado para você. Vamos ver? Eu ficava brincando, pai, várias vezes. Quando eu fico falando, você é meu velho, você não sei o quê. Porque eu queria ter aproveitado antes, quando era moleque e tal. Mas eu nunca dei valor. Geralmente é assim, o filho nunca dá valor no pai. Até a hora que perde. Ainda bem, eu perdi e consegui te ter de volta. Então, não se preocupa não, velho. Eu vou cuidar de você pro resto da vida. Eu vou ficar contigo. Eu te amo pra caramba, velho. Olha aí, tem coisa mais bonita? Acho que não, né, Luciano? E o que você gostaria de falar nesse momento? Inclusive, alguém que tenha passado por uma situação parecida com a sua. O que você gostaria de, um recado que você gostaria de deixar? Meu filho sempre me amou. Sempre. Talvez eu, em alguns momentos, fui muito ríspido, mas ele sempre me amou. Sempre.
Todos eles. O Felipe, então, esse grandalhão chorão. Seu trator, né? Seu E trator. ele não sai lá de casa. Ele falou, pai, não vou sair daqui não. Eu falei, tá, então fica aí. Eu vou cuidar de você. Tá, então cuida. Ele sempre me amou, sempre, desde o primeiro dia. E eu sonhei com ele. Sonhei ter esse filho, como sonhei ter os outros. Todos eles. Gosto demais dos meus filhos. Muito. Talvez o grande mestre tenha me devolvido para poder ajustar algumas coisas. Não é, senhor? Isso. Acho que... É importante que a gente compreenda que não há necessidade de passar pela experiência, não é para a gente refazer os caminhos. Um depoimento desse é para a gente realmente sentir que há para nós um propósito na vida. E seguramente o propósito é para a gente ter uma vida melhor, mais tranquila, mais pacífica, de mais amor, não é? Dentro da família, com os amigos, de maior compreensão em relação ao nosso semelhante. Essa é a proposta, não é, do verdadeiro cristão. Então, esse é o convite que a gente encontra também dentro do Espiritismo, que nos fala de que efetivamente a vida não termina, não é? Sim. A vida continua sempre. E aqui nós temos um retorno, né? Para a reconciliação, para o amor, ainda mais para a aproximação com a família, né, Luciano? Aprendiz da vida. Um aprendiz todos os dias. Todos nós. Todos os dias. E como eu estou ávido para aprender hoje em dia, senhor Carlos, o senhor não imagina quanto. E de vez em quando eu tenho lá meus pesadelos, como todos, né? Tenho lá minhas insônias, minhas dificuldades, mas eu aprendi a não espernear, feito um garoto desamparado, porque não sou e não estou. Aprendi a ter calma. O programa hoje foi muito bom, muito rico. Luciano, muito obrigado pela sua presença, por ter vindo aqui, né, contar a sua história para a gente. Eu agradeço muito. Eu só quero encerrar essa minha participação dizendo de tudo aquilo que eu passei, eu acho que a grande lição que ficou para mim foi do amor. Quando me perguntaram, você acredita? Eu acredito. Acredito sim, na existência humana e no amor. Porque antes eu acreditava em outras coisas, outros valores. Hoje eu compreendo muito mais isso com relação à grande frase. Se a voz de novo me perguntar, você acredita? Onde quer que você esteja, seja lá, quem seja, eu acredito. Obrigado. Maravilhoso. Carlos Campetti, novamente, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pela colaboração sempre muito rica. Eu agradeço, Carlos, e o nosso abraço fraterno a todos os companheiros que nos acompanham. Também agradecemos a todos vocês que nos acompanharam no Vida e Doutrina e até o próximo programa aqui na FEB TV.